Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Lisete, com a prece inicial, Franciele, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Mãe, e seguindo os comentários, nosso irmão Ney, Célia, Elisete e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece inicial. Pai, de divina bondade, estamos aqui na Tua presença para pedir a permissão para nosso Evangelho no Lar. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe do início ao fim, nos trazendo inspiração para proferir palavras de amor, paz e com muita fé nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e que chegue a todos que buscam seu crescimento e melhoramento. Que assim seja. Leitura do livro Mães, por Espíritos Diversos, e a mensagem de Emmanuel é em louvor das mães. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães que repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal, o homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no surgimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo, renascente nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho da sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas, novos lares de idealismo superior, e que buscamos na boa nova do Divino Mestre a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa, novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que todo misericordioso, quando se designou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima e, através das suas mãos devotadas, à humanidade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo da redenção da humanidade inteira. Ser mãe é um grande compromisso, pois ela tem o dom de nos auxiliar em nossa evolução, nos amparando, nos ajudando para adquirirmos novos e belos aprendizados, e também para que sejamos seres humanos do bem, que consigamos aprimorar a nossa personalidade, controlando as atitudes indevidas, o respeito pela dor do próximo. Ser mãe é amar, e amar é corrigir, é aceitar uma missão nobre que antes de reencarnarem planejam juntos vir em tais condições. Sendo espíritos simpáticos ou não, a maternidade é sempre oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Lembremos de Maria de Nazaré, e assim compreenderemos
o quão sublime virtudes é ser mãe. Por isso dizem que o amor maternal é o que mais se aproxima do amor de Deus, pois é tão grande que persiste por toda a vida e sobrevive à morte. Que esses espíritos continuam mesmo no plano espiritual, ajudando os seus filhos. Enquanto tiverem mãe, mesmo que ela não te corresponda, ame-a, porque ela é um grande tesouro que a divindade colocou no nosso caminho. Talvez algumas não mereçam, mas o problema não é nosso, é delas. E nos cabe apenas amá-las, não nos cabe julgar. Eu, por exemplo, nasci, minha mãe tinha 18 anos, e faltava maturidade para ela interromper os prazeres da vida, sem saber o que fazer. E ela queria viver a vida dela, ser feliz, aproveitar tudo que tinha para aproveitar, porém existia eu. E quem cuidava de mim eram os meus avós e minha tia. Então, quando eu fiz 3 anos, a minha mãe foi embora para São Paulo para tentar uma vida melhor. Meu Deus, como eu sofri. Lembro que me trancava no banheiro para chorar escondida, pois sentia muita falta dela. Eu não entendia nada, só sentia uma dor no meu coração, como se alguém tivesse arrancado ele de lá. Mas eu ainda continuava a respirar. O tempo foi passando, e os meus avós que me criaram me deram educação, escola, roupas, mas eu sentia que faltava o principal, o amor da minha mãe, que mesmo distante eu sentia que tinha ficado lá atrás, congelado no tempo. Então, com 11 anos, mesmo os meus avós não aceitando, ela veio me buscar para morar em São Paulo, já que ela voltaria em 1 ano para Curitiba. Como eu senti saudades dos meus avós, chorávamos todos os dias juntos no telefone. Em 1 ano, voltamos para Curitiba e o tempo foi passando, com vários obstáculos em nossas vidas. Hoje, a doutrina está me ajudando a entender por tudo o que eu passei, e eu estou aprendendo a amá-la. E eu tenho muita gratidão por ela ter me dado a vida, a oportunidade de hoje estar aqui nesse momento. Ser mãe muda a vida de qualquer mulher. Então, eu desejo um feliz Dia das Mães, extremamente abençoado. Gratidão. Mãe, para mim, é a pessoa mais importante para a formação de um lar. Maior ainda é a responsabilidade de cada um de seus componentes na preservação da paz, da harmonia que nele deve reinar. Que possamos todos nós compreender que dentro de todos os componentes do lar tem uma pessoa que se destaca pela sua importância, do seu papel em nossas vidas, é a nossa mamãe, que tem responsabilidade de guardiã do lar, amparando e orientando aqueles que lhe desfrutam a companhia da atual existência e a experiência física. Pois bem, meus irmãos, desde a bênção do corpo físico que nos doa com amor e desprendimento as dores que aceita para nos proporcionar, o nascimento na terra, a dedicação com que nos envolve, a vigília, sem conta, até o processo contínuo de renúncia em favor da nossa paz, da nossa harmonia física e espiritual, meus irmãos. A mãe é o braço de Deus materializado que nos embala, protege. A humanidade, quando eu falo, é todos, percebendo o inestimável valor das mães no seio da família, quase no mundo inteiro, consagra-se um dia dedicado a elas, que deveria ser todos os dias o Dia das Mães. O Espiritismo, pelo que nos ensina, evidencia o respeito, o carinho que devemos às mães, deixando em cada ser que ele aceita os princípios e o sentimento de respeito e gratidão que são merecedoras todos os dias do ano, as nossas queridas genitoras. Como Jesus disse, honra teu pai e a tua mãe. Está em Mateus 19:19. Ao confirmar o mandamento, Jesus nos alerta quanto ao respeito e o amor que devemos àqueles que nos deram a vida. Cabendo-nos a exemplificação desse preceito por todos os meios. Mãe, sendo aquela mesmo que antes do nosso nascimento já aprendeu a nos amar, desdobrando, sem medir esforços em nosso auxílio,
e é merecedora de todo o nosso reconhecimento eternamente. Pois bem, meus irmãos, se quando criança recebemos de nossas mães todo o carinho e auxílio que necessitamos, não devemos jamais nos esquecer disso e tentar retribuir todo o carinho na velhice de todos eles. Ainda que não possamos usufruir do maior carinho maternal, quer pela ausência da mãe, quer por outros motivos, lembremos que, mesmo assim, devemos reverenciá-las no campo das vibrações. Sabemos que isso ocorre por vontade de Deus e seguindo as necessidades espirituais de cada um de nós. Dia das Mães. Dia das Mães, quando a sociedade homenageia o ente mais importante em nossa vida física, compete ao espírito lembrar que a nossa homenagem não pode ser traduzida por oferendas acanhadas de presentes e lembranças materiais, mas, acima de tudo, envolvê-las com carinho, respeito e gratidão que aguardo de todos nós. Gratidão, minha gente. Foi colocado aqui palavras tão bonitas. A importância da mãe, da maternidade, o quanto é importante nos respeitar as nossas mães, a forma como lidamos com os nossos desentendimentos, entendimentos, porque tudo que nós recebemos de Deus, tudo que nós recebemos nessa vida, é exatamente aquilo que nós merecemos ou necessitamos muito. Se estamos num caminho muito errado, nascemos num lar extremamente acolhedor, com a mãe que pode nos encaminhar muito bem. E quase sempre são pessoas afins, ou às vezes não nascemos com aquela afinidade. Mãe e filhos que tem aquela afinidade, aquele amor, aquela vibração, porque já vem para consertar o que foi no passado. É o coração dessa pessoa que se abriu para ser mãe, permitindo que às vezes até um adversário, uma pessoa que tem a sua antipatia, nasce através dela, se comprometendo a ajudá-la, a se ajudar também e se colocando neste mundo, na nossa caminhada, dando para nós uma oportunidade de estarmos aqui. Só o nosso nascimento já é importante. Só ter aceitado esse compromisso tão importante de ser mãe, é muito bonito. É uma missão ser pai e ser mãe. Muito mais ser mãe, porque a ligação é muito, muito direta. É um vínculo de um espírito muito próximo do outro. Então também a responsabilidade também dessa pessoa que está criando uma outra criança, de fazer o seu melhor possível, porque tudo que ela fizer o melhor possível para essa criança, sendo mãe, correspondendo com a expectativa que se tem de mãe, ela faz a si mesma, ela se eleva, ela se coloca como mãe. Mãe não é um ser perfeito, mãe não se coloca sem um anjo lindo e maravilhoso, mas ela não tem asas, ela vai fazer o que ela puder. Ela vai chorar, ela vai errar, ela não vai, às vezes, alcançar a expectativa das pessoas em volta, mas ela vai fazer o que ela puder dentro do coração dela, com a força que ela puder. Mesmo se você não a ver chorar, mesmo se ela não ver demonstrar emoções, como a minha mãe. Então, vou citar também a minha experiência. Minha mãe parecia, às vezes, até um pouco indiferente, assim, mas a garra com que ela lutava para que não nos faltasse nada ali juntos e para que nós fôssemos pessoas de respeito, mesmo numa situação de pobreza, uma criação difícil, não faltou dela o ensinamento de que o trabalho é importante, ser educado é importante, ser respeitoso. Então, nós fomos aprendendo. Minha mãe é um modelo de vida na Terra para mim, assim como meu pai foi, mesmo com os erros e com os acertos dela. Eu vou me espelhando. Eu não sou mãe, não serei mãe,
mas não foi essa missão que eu tive, não, nessa vida, não, ser mãe. Eu gosto muito de criança, amo os meus sobrinhos, vejo a relação que eles têm com a mãe deles. Eu acho que é muito bonito ver uma mulher segurando uma criança, e quando os olhos se conectam, é muito bonito. Eu acho que até mesmo uma pessoa agora que está nos ouvindo, esse evangelho no lar hoje sobre a mãe que acha que foi abandonado, que sua mãe não quis, porque, poxa, vai falar de mãe, mas a minha mãe me abandonou, minha mãe me deu para adoção. Se ela fez isso, ela fez porque ela não tinha condições nenhuma, ela não podia ter, ou de uma forma que seria muito pior ser criado com ela, porque ela não teria um emocional, um equilíbrio, e seria um sofrimento cruel ter você, ou ela não teria condição financeira nenhuma de dar um sustento, seria desnutrido ou doente, e ela se colocou, ela tirou um pedaço dela e deu para outra pessoa, na esperança e na confiança que fosse criado muito melhor, que fosse por ela. E que todos os dias, com certeza, porque é impossível você dar à luz a uma pessoa e não pensar nela todos os dias. Eu não fui mãe, mas é impossível não lembrar dos meus sobrinhos todos os dias. É impossível não lembrar da minha mãe todos os dias. Então, eu quero agradecer muito a Deus por ter nos dado esse instrumento de aprendizado, de amor, de carinho, que é a mãe. Depois nós vamos agradecer aos pais, que eles não fiquem com ciúmes, que estão nos ouvindo, mas hoje é o Dia das Mães, então elas são abençoadas só por encarar essa tarefa tão difícil que é criar um outro ser humano, porque ela é a base da sociedade, da forma com que ela cria, da forma com que ela se coloca para essa criança vai se espelhar nela. Os preconceitos, a arrogância ou não ser preconceituosa e ser generosa, ela vai espelhar dessa pessoa, dessa mulher. Então, que Deus abençoe cada uma que está ouvindo, cada mulher, cada mãe no nosso planeta, que possa fazer o seu melhor e realmente fazer o seu melhor. Que nem todas conseguem isso, mas vamos orar muito para que o Espírito de Maria de Nazaré, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, consiga cobrir o coração dessas mulheres todas, para que elas consigam caminhar e trilhar a maternidade com muito amor e muito carinho. Gratidão. Bom, Célia, foi bem emocionante. Ela colocou, Fran também. Mãe é um ser de luz que cuida dos seus filhos com zelo, carinho, mesmo sem saber que todo esse empenho vai dar certo. Todo o carinho que doou para os filhos, se eles vão retribuir ou se vão repassar para os seus filhos, outras pessoas. A figura da mãe é muito importante no fortalecimento das bases da família. É um trabalho divino e se doar é uma doação, sem esperar receber nada em troca. É um amor que não tem como explicar. Difícil da gente explicar o que a gente sente quando a gente é mãe. Não é muito fácil, é um sofrer no paraíso, como a gente diz, porque a gente cria, né, os filhos da melhor forma possível, dentro daquilo que é melhor para eles, mas às vezes não é dessa forma que eles enxergam. E outra coisa, os filhos a gente cria para o mundo. Infelizmente, a gente não pode voltar com eles de novo para a barriga. Quando eles estão precisando de um amparo, uma coisa, a gente tem que ajudar sim, mas não deixar que eles caminhem com suas próprias pernas, que eles tenham o seu próprio destino. Só ficar ali olhando e pedindo a Deus por eles. Sentir a dor do filho desde o parto até o seu desligamento, que é quando eles começam
a andar, né, com as suas próprias pernas, como eu falei. Não é fim do sofrimento quando eles começam a caminhar sozinhos. A gente continua zelando, pedindo, rezando, fazendo preces, procurando estar por perto o máximo que pode. Muitas mães gostariam de estar com seus filhos, né? Muitas mães gostariam de ter os seus próprios filhos, mas esse amor é um amor que tu pode dar mesmo não gerando ele não saindo de você. Você consegue amar. Eu sempre digo que eu tenho muitos filhos, porque eu me apego muito aos jovens, ou às pessoas que vêm perto de mim. Eu trabalho com bastante jovens, então eu sou a mãezona lá. Qualquer problema, eles vêm falar comigo. Eles estão com uma dor, eles perguntam, o que eu tenho, o que eu posso tomar. Então eu acabo adotando vários filhos, mesmo eles tendo mães. Eu acabo ainda sendo mãe deles também. Então isso é uma bênção, tipo, uma bênção do Pai presente que eu ganhei e que eu sou muito grata por esse título, mãe. O espírito materno tem esse desempenho dessa tarefa sublime, como disse Franciele. O amor de mãe se aproxima mais do amor ensinado por Jesus. Um dia todos vão desenvolver esse amor fraterno, que o mundo viverá em harmonia, uns com os outros. Deus dará a oportunidade para todos os espíritos para essa missão sublime. Os papéis se invertem. Hoje somos mães, amanhã seremos pais. Pais um dia terá a oportunidade de ser mãe. É esse amor materno, seguido com a fé, que acolhe, auxilia, consola e acende a luz da esperança para todos os filhos diante das vicissitudes da vida. Por isso, a tarefa de mãe, com o auxílio do pai diante dos filhos, é aproximar a alma dos tutelados diante de Deus. Aquele que recebe a orientação e educação dentro dos princípios de uma conduta moral e cristã, terá os alicerces seguros para enfrentar as dificuldades da vida com mais resignação e compreensão. Os filhos, independente das situações em relação à mãe, como a Franciele deu um exemplo vivenciado por ela, é que possamos, dentro das possibilidades, cumprir com as obrigações que nos cabem, né, respeitando, compreendendo que a mãe oferece aquilo que tem. A responsabilidade dessa tarefa nos chama a atenção para que o amor de uma mãe não seja aquele amor egoísta e que tudo se deve fazer para os filhos e que tudo seja feito com facilidade. Tanto o pai como a mãe não devem tirar as responsabilidades dos seus filhos, ensinando com amor e equilíbrio. Temos o exemplo de Maria, mãe espiritual de todos, que através de seu devotamento cumpriu com os desígnios do Senhor, iluminando a todos, exemplificando o que o Mestre nos ensina, auxiliando a humanidade à redenção. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus,
e com auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Amado Mestre Jesus, primeiramente nosso Deus, agradecemos por essa reunião de hoje, uma reunião tão bonita, um tema tão maravilhoso como a mãe. Agradecemos a todos a colaboração da espiritualidade superior, dos nossos mentores espirituais e da Casa Espiritual Maria de Nazaré, com apoio de sempre nos envolvendo com muito amor. Peço que sejam amparadas e auxiliadas todas as mães, todas as mulheres que vão ser mães, nossas futuras mães, todos os planos que já estão encaminhados agora, que sejam abençoados pelos trabalhadores da nossa mãe querida Maria, que é encarregada desses trabalhadores tão intensos que cuidam de nós tão zelosamente. Abençoe todas as mães, abençoe as nossas mães, e agradecemos a Jesus por tudo e por nós termos mãe, todos nós. Muito obrigada, Senhor. Muita gratidão.